à medida que o ser humano começa a produzir, ele vai evoluindo, porque ele vai tomando consciência de uma série de coisas que estão em volta dele. Então ele começa lá como caçador, depois passa agricultor, etc, etc, até chegar numa economia como a economia capitalista, que é altamente diversificada, baseada na indústria, etc e tal. Bom, à medida que vai progredindo, né, esse domínio do ser humano sobre a natureza para a produção, a sociedade vai mudando de forma, ela não muda no seu conteúdo. Né? Ela é sempre uma sociedade... Bom, na verdade vamos explicar melhor isso aqui. Marx explica o seguinte, que você tem, primeiramente você tem num determinado estágio, o que é chamado de comunismo primitivo. É uma sociedade de escassez total, onde o ser humano, justamente por não ter um domínio da sua atividade produtiva, ele produz o estritamente necessário para a sobrevivência. Isso obriga a que a sociedade divida o resultado da produção de maneira mais ou menos igualitária entre todos os seus componentes. Porque se uma parte do pessoal se apoderar do produto social, a parte da sociedade morre e a sociedade se desfaz, entra em crise e desaparece. Depois começam a aparecer as sociedades de classes. À medida que a sociedade produz um excedente, quer dizer, um pouquinho a mais daquilo que é necessário para a sobrevivência de todos, uma parte da sociedade toma conta desse excedente e forma uma classe privilegiada, que oprime a outra classe social. E, a partir desse momento, o ser humano viveu sempre numa sociedade de classe, que muda de forma. A evolução da forma da sociedade, da forma, do modo com que as pessoas se relacionam para produzir, vai depender dessa evolução econômica, dessa evolução, digamos assim, tecnológica. Então, num dado momento, você tem escravidão, num outro momento, você tem o trabalho assalariado. Quer dizer, Marx estabeleceu, portanto, que todo o desenvolvimento social tem a ver com essa relação, né, entre as classes sociais que se formam na produção. E essas classes, à medida que elas se formam, elas vivem numa luta permanente entre elas. Um outro equívoco comum, né, isso daí dificulta também todo tipo de análise política, é que as pessoas tendem a interpretar o seguinte: luta de classes é o trabalhador, o operário e a burguesia. Tudo bem. Essa é a luta de classes, a forma fundamental, essencial da luta de classes na sociedade capitalista, na sociedade moderna. Mas essas não são as únicas classes que existem. Há outras classes, e como todas as classes defendem os seus interesses e lutam pelos seus interesses, a luta de classes é muito mais variada do que simplesmente a luta entre a burguesia e o proletariado. Quer dizer, se nós formos analisar concretamente o problema político, nós temos que partir da luta de classes. Nós temos que partir da compreensão de quais são as classes sociais e de como elas se relacionam entre elas, entendendo que essa relação é sempre uma luta de classes. Não existe relação amigável, né? Ela é sempre uma relação de conflito. Logicamente que esse conflito, às vezes, assume um caráter mais pacífico, às vezes um caráter mais violento. Mas é sempre um conflito e todas as classes existentes lutam porque os seus interesses não coincidem. Às vezes há um acordo, mas elas estão sempre em luta. Outra coisa que a gente deve considerar sempre, que é outra confusão também muito grande, é que a luta de classes ela não sofre interrupções. Tem muita gente que fala assim, eu já ouvi a expressão curiosa,
nós precisamos fazer com que a luta de classes volte ao Brasil. A luta de classes, ela nunca foi embora. Ela simplesmente assume formas, ora mais abertas, ora mais encobertas. Mas a luta está sempre aí, né? A luta entre o proletariado e a burguesia é uma luta permanente. Só que às vezes ela se manifesta de uma maneira muito aguda e às vezes ela se manifesta de uma maneira muito encoberta. Mas ela está sempre aí. Então, por exemplo, nós vamos analisar o problema do fascismo. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é o seguinte: quais classes sociais? Até para a gente não ter essa visão mística, né, que a burguesia procura apresentar do fascismo. O fascismo parece ser uma seita demoníaca, né? Parece o Hitler com aquela música sinistra de fundo, ele fazendo gesto assim, passando um monte de cara uniformizado e tal, todo mundo olha, nossa, que coisa. Tudo bem, toda essa mise-en-scène, ela existe, né? É uma espécie de teatro, num certo sentido. Nós vamos ver por que os fascistas faziam esse teatro, todo esse teatrão esquisito. Mas, no frigir dos ovos, como se diz, nós temos que determinar o seguinte: quais classes sociais? Por que elas fizeram isso e como é que elas se relacionaram e tudo mais. É uma coisa um tanto quanto complexa se você olhar desse ponto de vista, né? E nós vamos ver que isso aí tem muito a ver com a evolução da sociedade capitalista. Uma coisa é a sociedade capitalista em pleno desenvolvimento e tudo mais, né, distribuindo riquezas para os ricos e deixando na miséria o proletariado. E outra coisa é a sociedade capitalista onde aquela gordura, né, aquele bacon dos ricos começa a diminuir e eles querem aumentar ainda mais a miséria dos pobres coitados da classe operária. Então nós vamos ter que ver todos esses fatores, mas nós temos que ter em mente, né? Essa é uma segunda questão a ser colocada, que o problema todo reside nas classes sociais, na economia, na luta entre as classes sociais, e não apenas, nós vamos ver isso aí muito cuidadosamente, na relação entre o proletariado e a burguesia, e muito menos em problemas culturais, né? Por exemplo, o livro do Weber deveria explicar, né? Se a ética protestante levou o espírito do capitalismo, qual foi o raio do inferno que levou ao nazismo, né? Porque, digamos assim, é meio, né? É um tanto quanto fora do prumo essa questão do nazismo. Quer dizer, a explicação se esgota totalmente e fica irreal. Vamos lá? Sobre esse ponto aqui, perguntas? Eu sou consciente que eu estou fazendo uma exposição aqui extremamente resumida, mas não dá para fazer uma exposição diferente. É mais para a gente ter em mente esse problema do que para desenvolver totalmente a questão. Vamos lá? Perguntas? Essa questão da luta de classes tem uma curiosidade minha, que seria a seguinte: a luta de classes ela também acontece dentro da própria burguesia, né? E seria esse fator que leva à necessidade em que eles se imponham tanto em cima da classe operária, no sentido de que, por exemplo, se determinados setores da burguesia não estão conseguindo atingir o lucro que eles precisam e tudo mais, isso enfraquece ele perante aos outros e isso começa a gerar todo um problema da estrutura da própria classe social? As contradições internas da burguesia são um fator importante, né, que diz respeito ao funcionamento das classes sociais. Dentro da burguesia, logicamente, não há duas classes sociais, mas há diferentes níveis, né, de burguesia, que têm interesses diferentes. Por exemplo, uma coisa que foi muito discutida em relação ao fascismo foi a conduta diferenciada do setor da indústria leve, por exemplo,
na Alemanha e na Itália, e da indústria pesada. Uma trabalhava para o mercado interno, a outra trabalhava com vistas ao mercado externo e tal. Isso daí influencia a política. No Brasil a gente vê isso daqui. Há uma briga muito grande dentro da própria burguesia, né? Essa política do Bolsonaro de total atrelamento aos norte-americanos não unifica toda a burguesia brasileira. Logicamente que a forma como eles vão processar essa diferença vai ser dissimulada, vai ser complexa, né? Não vai ser evidente. Mas sim, né? As diversas camadas dentro das classes sociais, às vezes entram em uma contradição aguda, numa luta fundamental. Por quê? Porque o que provoca a luta são os interesses econômicos, né? Se uma parcela da classe média se vê ameaçada na sua sobrevivência, ela entra em luta. Pode ser contra a burguesia, pode ser contra a classe operária também, dependendo da situação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e tem que ser visto, né, de uma maneira bem concreta. O que é que realmente está acontecendo? Não com meras fórmulas. Você falar que a luta de classes é o fundamento de toda a política é uma verdade, mas é uma verdade abstrata, para você definir a luta que está ocorrendo naquele momento que nós estamos vivendo, né? Fala. Eu assisti vi no YouTube, uma moça definindo fascismo, falou do Hitler, falou do Mussolini e tal, e disse que o fascismo pode ser tanto de direita como de esquerda. E depois ela termina assim: fascismo é de direita ou de esquerda? O que você responderia para essa moça, caso ela te fizesse essa pergunta? Bom, isso aí é uma besteira, né? É uma baboseira que a direita internacional tem usado aí como um cavalinho de batalha, né? O grande argumento, os dois grandes argumentos são os seguintes. Primeiro, que o nome do partido do Hitler é o Partido Nacional Socialista. Então, como deram o nome de socialista, né? Então, esse partido é socialista. Porque a gente sempre tem que acreditar naquilo que as pessoas dizem que elas são. Se aparecer um bêbado aí e falar que ele é o rei da Dinamarca, nós temos que acreditar, porque ele está falando, não é? Então, são critérios cientificamente muito sólidos. O que a pessoa diz que ela é. Parece só um minuto. Como é que é? O cavalo marinho é um equino. Exatamente. É cavalo, né? E nem foi ele mesmo que disse isso, foi outro, né? Então, quer dizer, é um critério besta. Segundo critério besta, que também é produto da ignorância e da má-fé, conjuntamente, né, conjugados, é que os fascistas da década de 30, eles não eram liberais em economia. Isso nós vamos ver o que acontece com esse negócio. Mas é mentira. Eles eram, sim, ultraliberais. Eles eram igual o atual ministro do Bolsonaro, como é que é? O Paulo Guedes. Eles eram exatamente que nem o Paulo Guedes. Até um pouquinho mais liberais do que o Paulo Guedes. Está cheio de discurso do Hitler e do Mussolini, defendendo o liberalismo econômico. Depois nós vamos ver o que aconteceu, que eles foram obrigados a intervir na economia. E em que sentido também eles intervieram na economia. Então é uma invencionice besta, né? Cujo sentido, nós vamos ver mais para o final, quando a gente tirar conclusões, é ocultar o fato de que os tais neoliberais, eles não são, como eles querem se apresentar, democratas. Eles, na verdade, eles são setores fascistas. Por isso eles procuram se diferenciar tanto do fascismo. Né? Eles são fascistas em todos os sentidos da ideia. Mas não vamos desenvolver isso aqui agora. O que mais? Só continuando um pouco a
pergunta dela, tem autores como a Arendt, que na Origem do Capitalismo colocam, ela o tempo todo vai colocando, comparando o que ocorreu na União Soviética e o que ocorreu na Alemanha. E considera até mais grave aquilo que ocorreu na Alemanha. Desculpa, aquilo que ocorreu na União Soviética. Mais grave. Né? Mais grave. Né? Que relação tem isso com o uso da violência e da violência revolucionária? A relação do uso da violência com o fascismo? A revolução também usa a violência, a estopia, a executa. A violência é um aspecto essencial da política. Tá? Não há violência quando o equilíbrio entre as classes sociais permite uma dominação pacífica. Caso contrário, há violência. A ideia de que a violência é monopólio do grupo A, B, C ou D é bobagem. A revolução é violenta, a classe operária, quando entra em movimento, sob determinadas condições, ela age violentamente, tudo. O problema é sempre saber que tipo de violência nós estamos falando, contra quem é dirigido, em favor de quais interesses, né? A ideia oposta seria do pacifismo, que é totalmente inconcebível, é irreal, né? Não tem nada a ver com a realidade. No final das contas, o pessoal apresenta aí um mito para justificar a teoria da não violência, que é o famoso Gandhi, que, como todo mundo deveria saber, era amigão do Mussolini, né? Dificilmente o amigo dele era um exemplo de não violência, né? Então vamos ver aqui o tamanho da violência mussoliniana. Continuando aqui o raciocínio que os companheiros fizeram, eu já vi essa teoria também que tenta explicar o comunismo comparando com o fascismo, considerando que as duas são políticas totalitárias, ou seja, que ambas buscam, através da eliminação dos dissidentes, um homem novo. E aí, no caso do nazismo, fala do nazismo, a comparação que eu vi, que era o homem novo seria o homem ariano, né, uma raça superior, enquanto que o comunismo procurava o homem novo da eliminação, através da eliminação da burguesia, ou seja, um homem novo no sentido o proletário ideal, a eliminação da burguesia. Eu não consigo compreender totalmente esse raciocínio, até porque eu acho que ele não é verdadeiro. Então. Não tem nada a ver. É absolutamente falso. Primeiro que o marxismo nunca pregou nenhum homem novo. Né? Marx fala que a ideia, que é uma ideia típica do iluminismo, de que a sociedade tem que ser educada, né? Esquece que para você educar uma parte da sociedade, outra parte tem que ser de educadores, né? Então pressupõe que existe uma parcela da sociedade que já é uma parcela perfeitamente esclarecida, que vai levar o resto a ver a luz. Como se fosse uma espécie de uma religião, né? Ele fala que isso é absurdo, que o ser humano só pode ser educado pela sua própria ação histórica, né? O homem muda a si mesmo mudando a sociedade que ele vive, num processo histórico geral. Então, quer dizer, a ideia de construir o homem novo, matando não sei quem e tal, é pura invenção. Isso aí mais do que invenção, é exploração da ignorância alheia. Como ninguém sabe nada, o cara vem com essa teoria e fica todo mundo, nossa, não será? Fulano, uma pessoa aqui, outra pessoa ali, falou do homem novo, né? Que tem setores da esquerda que falam do homem novo. Mas o marxismo nunca falou isso daí. Segundo, né, outra coisa que é absurda é o seguinte: quando o marxismo fala na destruição da classe capitalista, ele não está falando de um holocausto da classe capitalista. Ele está falando em expropriação econômica da classe capitalista.
Na essência é isso. Não é que também não é. O marxismo os marxistas sabem que a revolução, né, leva a um conflito violento, que a sociedade vai para um conflito violento que é a revolução. Mas o fato de ter uma revolução não quer dizer que você vai promover aí o extermínio de todos os capitalistas. Não se trata disso. Isso aí é pura propaganda ideológica de característica nitidamente fascista, né? Ou seja, é para que confundir as pessoas que não sabem nada. Se a pessoa fosse uma pessoa mais civilizada, um liberal ao estilo do século XIX, ele procuraria apresentar uma coisa mais normal do que isso. Quando a gente ouve essas histórias, a gente já vê que o processo de fascistização intelectual da classe dominante, né? Segundo esse raciocínio das classes, né? A lógica marxista, hoje a burguesia é a maior classe ou a única classe opressora? Ela será a última? Eu não entendi. A burguesia será a última classe opressora? A burguesia seria a última classe opressora. Agora, nós temos que entender isso daí, veja bem, de um ponto de vista internacional. Que, por exemplo, a classe dominante mais importante no Brasil não é a burguesia brasileira, é a burguesia estrangeira, imperialista. Então, por exemplo, se nós fizermos uma revolução no Brasil e acabarmos com a burguesia aqui, ainda tem a burguesia internacional. E essa burguesia internacional, como a gente pode muito bem ver nos exemplos atuais, ela tem o poder de influir no funcionamento do país. Num certo sentido, foi isso que aconteceu na antiga União Soviética. Só um pequeno detalhe. A ideia do homem novo é contraditória até com o próprio marxismo, que o marxismo pretende construir a partir dos dominados. A ideia do homem novo é a partir dos dominantes, certo? Que vem desde... Então, quer dizer, falar em homem novo para marxismo como se fosse... Fosse natural, né? Quer dizer, é o contrário do que se fala em marxismo. Exatamente. É que eu sei de onde vem essa confusão do homem novo. Os cubanos falavam muito do homem novo. Mas os cubanos, Fidel Castro, Che Guevara, não eram verdadeiramente marxistas. Eles tinham muito pouco conhecimento do marxismo. Né? Então tem que levar isso em consideração. Eles elaboraram uma série de teorias que não são marxistas. São de esquerda e tal, mas seria mais ideias de um socialismo utópico do que ideias do marxismo. Companheiros, vamos fazer o segundo intervalo aqui, depois continuamos com as perguntas, com as inscrições. Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Boa tarde, a gente vai retomar agora essa aula, essa parte
da primeira aula do curso Fascismo, o que é e como combatê-lo. Antes de continuar, eu queria só dar um recadinho para o pessoal que está aqui na Universidade de Férias e também para o pessoal que está na internet. Amanhã, segunda aula do curso, começa a partir das 10 horas da manhã. Então, 10 horas da manhã, a segunda aula do curso. Então, a maior parte só para informar, a maior parte das aulas serão de manhã, serão esse horário das 10 horas da manhã. Quando eventualmente mudar o horário por conta de alguma atividade aqui, nós avisaremos, né? Mas, então, amanhã, segunda-feira, a segunda aula do curso, a partir das 10 horas da manhã, e eu passo agora a palavra para o companheiro Rui continuar a exposição. Rui, de acordo com o que o companheiro explicou, as classes têm seus interesses econômicos, né, e lutam por eles. Né, a luta de classes é isso. E os partidos são expressões desses interesses também de classes. Né? No que, por exemplo, o PSL se diferenciaria, nesse sentido dos interesses, o que ele representa de diferente em relação ao MDB, ao PSDB, que são partidos aí antigos da burguesia no nosso país? Eu acho que o que nós temos que entender com relação aos partidos burgueses é que eles representam o interesse de classe, mas essa representação nunca é uma representação exclusiva. Né? A burguesia vê os partidos burgueses como instrumentos diferentes para situações diferentes. Então você pode ter um partido aí que num dado momento expressa uma política que a burguesia está levando adiante, mas com uma mudança na situação política, econômica, etc. e tal, a burguesia escolhe um outro partido para levar adiante aquela mesma política. Né? O caso do PSL, os partidos brasileiros eles são muito amorfos, muito diluídos. Né? O PSL do Bolsonaro, bem como o Bolsonaro, dá para perceber que é um movimento meio de urgência que foi feito diante da crise que se abriu no golpe, né? A crise do governo Temer, essa coisa toda. Um setor da burguesia rapidamente se deslocou para esses setores direitistas. O partido foi se formando aí no correr dos acontecimentos, né? Um monte de gente ingressou aí na última hora eleitoral. O próprio Bolsonaro entrou no partido também improvisadamente. Quer dizer, é tudo uma grande improvisação que foi feita para suprir uma necessidade política que estava colocada. Né? Do ponto de vista geral, esse partido vai servir os interesses da burguesia como acontecia com o PSDB. A gente vê, inclusive, no PSL, no governo Bolsonaro, a gente vê a presença dos elementos econômicos da época do FHC. Peste Arida, por exemplo. Então, você vê o seguinte, quem controla o Ministério da Economia do Bolsonaro são os mesmos interesses que controlavam o Ministério da Economia na época do FHC. E também, num certo sentido, com algumas mudanças diante da situação, também nos governos do PT. Tá? Claro que era diferente, mas, no final das contas, os bancos impuseram não só uma política, como um pessoal próprio para levar adiante, pelo menos parcialmente, a política de interesse deles. Então, quer dizer, nós temos que ver como é que os partidos políticos, né, servem ao interesse social num dado momento. A burguesia normalmente tem os seus partidos mais tradicionais, né, que são os partidos conservadores, tem algum partido democrático que serve também esses interesses.
A burguesia oscila entre esses dois tipos de partido, mas ela pode usar um número bastante variado de partidos. Inclusive, o fascismo é um desses instrumentos que a burguesia usa, né? Nesse sentido, o que vai diferenciar o partido é a maneira como ele vai tratar, em geral, as massas do país, as outras classes sociais. Uns com bastante demagogia, concessões, outros com violência, com ataques mais duros. Tem uma questão que é a seguinte: quando a gente vê o marxismo dizendo que é a economia, né, que é a base que leva toda a sociedade, muita gente acha que nessa situação não necessitaria de haver um jogo político, já que a economia que leva, né? Aí tem uma relação complexa entre economia e política, né? Não é uma relação direta, né? Então essa questão que fica meio assim confusa ainda para mim. Por exemplo, não, é uma... fala. Vamos dizer assim, ainda que o socialismo seja inevitável num ponto de vista econômico, né? É necessário formar um partido revolucionário. Então, vamos dizer, existe um requisito político, né? Essa questão que às vezes causa uma certa confusão. Não, a confusão aqui, ela é curiosa, né? Simplificando um pouco a sua pergunta, para ver se eu entendi bem. A gente fala que o que acontece na política, por exemplo, o socialismo é resultado de uma necessidade da economia. Então, quer dizer, é um movimento meio que automático, digamos assim, da economia. Só que acontece o seguinte, isso daí exclui a seguinte realidade. Esse movimento da economia, automático ou não, ele é feito pelas pessoas. Ele não é um movimento que existe fora da sociedade. Ele é um movimento da própria sociedade. São as pessoas que estão fazendo, né? Então as pessoas têm que fazer. Por exemplo, o mercado capitalista. Nos bons e velhos tempos do capitalismo, ele funcionava de maneira mais ou menos, quase, digamos assim, automática, espontânea. O cidadão ia lá, vendia, Agora, para ele funcionar, o cidadão tem que sair de casa, sei lá, botar uma galinha debaixo do braço e vender a galinha, porque a galinha não vai se vender sozinha, né? Então, quer dizer, para que as coisas aconteçam, os seres humanos que obedecem a um processo que se dá independentemente da vontade deles, mesmo assim tem que agir, né? Agora, se você, por exemplo, não consegue montar um determinado partido e tudo mais, não é porque a pessoa que está tentando montar o partido é incompetente, pode ser, mas em geral é porque as condições, né, se opõem àquele movimento, há muita oposição. Por exemplo, a gente não vê no panorama mundial partidos revolucionários. O que você vê muito é uma esquerda burguesa, de tipo social-democrata e tal. Isso daí é por quê? Porque os revolucionários são incompetentes, os social-democratas são competentes? Não, porque a situação política e econômica favorece esse desenvolvimento naquele momento. Se você tiver uma crise revolucionária, logicamente começa a se organizar um partido revolucionário, né? Quer dizer, é a famosa frase de Marx: os homens fazem a sua própria história, mas não fazem como eles querem. Eles fazem sob a ação de outras forças, que são independentes deles, né? Isso daí, para a esquerda pequeno-burguesa, é um tabu absoluto pensar nisso daí, porque retira, né, toda a glória da atividade individual, da genialidade do pequeno-burguês e tal. E aí você fala, mas eu sou apenas um instrumento de forças exteriores e tal. O cara tem que entender, né, que quando ele nasceu o mundo já existia. É muita gente.
Você precisaria ser uma pessoa muito, né? Precisaria ser muito super-herói para sozinho e por conta da sua genialidade você fazer uma grande diferença nesse mundão aqui de 7 bilhões de pessoas. Né? É como a ideia que os capitalistas têm, né? Por exemplo, fulano é multibilionário porque é o esforço individual dele. Não é que tem o capitalismo, que tem a acumulação de capital, e que no final das contas, ele é apenas uma pequena rodelinha dessa engrenagem gigantesca, que é a realidade, é fácil de entender isso daí. Você vê que, por exemplo, tem toda a mitologia do fundador da Apple, né? Como é que é o nome dele? Não é Bill Gates. Steve Jobs. Cara genial, etc e tal. Ele, tudo bem, teve ideias, não eram só deles as ideias, né? Tinha todo um clima nos Estados Unidos na época, a indústria de informática estava para emergir, os interesses capitalistas, no fundo, coincidiam com isso, né? Isso aí foi um mecanismo, um elemento que retardou bastante a crise capitalista e tudo mais. Então, ele foi expressão desse movimento, que veio de baixo, mas você vê depois, ele fundou a empresa foi à falência, ele perdeu a empresa, tiraram ele da presidência da empresa, daí ele voltou. Você vê que ele, na verdade, ele mais apanhava do que batia aí nessa história, né? E terminou que o cidadão ficou tão estressado que morreu de câncer, né? Quer dizer, não é assim que a pessoa vai lá e com todo o poderio dele como grande indivíduo e tal, ele vai fazer as coisas. Esse fenômeno está bem explicado no livro do Plekhanov, né? O papel do indivíduo na história. É chato para quem é muito egocêntrico e tudo, achar que, no final das contas, o que você pensa e tal, conta pouco. Quando não conta, na maioria dos casos, absolutamente nada. Mas é a vida, vai fazer o quê? Não adianta você, que você não gosta da parede, ficar dando cabeçada na parede, né? Mais alguém? Durante a campanha do Collor de Mello, ele usou alguns mecanismos que foi usado agora na campanha do Bozo aí. Por exemplo, nossa bandeira é verde e amarela, não é vermelha e tal. E resumindo, é acabar com o socialismo, né, que nem existe. Por que o Collor não foi chamado de fascista e o Bolsonaro é chamado assim, de fascista? Bom, o Collor foi chamado por muita gente de fascista, sim. Né? E ele tinha um pouco. Ele não era tão Bolsonaro, né? Mas ele tinha um pouco de Bolsonaro, assim. Um certo ar de Bolsonaro. Essa campanha patriótica aí, a burguesia de direita toda ela usa o tempo todo, né? Agora, o principal problema não é esse. O problema não basta a pessoa querer ser. A pessoa precisa ser. Né? Não é porque você lá na periferia assistiu um filme de nazismo lá, viu os nazistas batendo em todo mundo, aí você, por causa da sua própria insignificância pessoal, se sentiu muito poderoso vendo a força dos outros, que você é o Adolf Hitler, né? Você pode até fazer o gesto, levantar a mão, ficar a bandeira com a suástica e tal, mas você continua sendo o que você era antes, né? O Collor o governo dele foi uma preparação desse governo, mas era um governo de tipo liberal, que correspondia à política geral da burguesia na época. Foi um governo de ataque duro aos trabalhadores, sim, mas ele não tinha o mesmo significado político e social que tem o governo Bolsonaro agora, que nós vamos ver. Eu não vou me estender sobre isso, que nós vamos ver mais para frente, né? Boa noite.
companheiros e companheiras. Boa noite, Rui. Eu sou da delegação de Brasília, Tiburtino Lopes. Eu vou fazer apenas um pequeno comentário e de imediato eu faço a pergunta, né? Ô, Rui, eu acredito, eu tenho quase absoluta certeza que todos aqui nesse momento, aqui, e a militância que está espalhada em todo o Brasil, também acredita que o início desse golpe, junto com esse fascismo, ele se deu a partir da reeleição da Dilma, né? Ele se deu a partir da posse da Dilma, ele se deu a partir da condenação do Lula, ele se deu a partir da prisão do Lula e, por fim, ele se deu na eleição desse cidadão que está lá hoje, tá? Aí eu quero saber, Rui, se é possível o movimento social, o movimento sindical, os partidos de esquerda, juntos, capitaneado, a meu ver, desse tempo para cá, pelo PCO, é possível afogar esse fascismo que está desenhado aí hoje? É possível, lógico. Senão a gente já teria entregado aqui, entregue os pontos, né? E nós temos que entender que tudo vai ser definido através da luta política no país, né? Mas vamos deixar esse tema, vamos desenvolver ele mais para o final, nas conclusões do curso aqui. Sobre o problema filosófico, eu percebo que, por exemplo, dentro da universidade existe bastante em voga a teoria da escola de Frankfurt até hoje. Ela parte do pressuposto de que o fascismo seria uma ascensão de personalidades autoritárias, seria consequência de que eles usam muito a psicanálise, a psicologia social para explicar, né, o fenômeno do fascismo, né? Inclusive, eu vejo assim que isso é bem sintetizado através da experiência da Onda, que já fizeram vários filmes, documentários sobre o assunto, que teria aquele momento ali da história, teria a modernidade, os progressos do capitalismo, os avanços, né, tecnológicos, mas você teria esse momento assim de contradição, né, no processo civilizatório que viria nessa onda, né, e sempre partindo dessa ideia de que são pequenos grupos, né, que se desenvolvem por fora da estrutura de poder, e que essa estrutura ela vai lá e abocanha, né, o poder e faz essas coisas perversas, por assim dizer, né. Do ponto de vista dessa questão do abstrato e concreto, quer dizer, a gente parece que a teoria marxista ela se choca bastante com essas teorias frankfurtianas, porque elas vêm da psicologia social e vêm da psicanálise. Aí tem uma imensa polêmica em torno disso aí. Quer dizer, como é que a gente poderia colocar a escola de Frankfurt dentro dessa capacidade explicativa entre o concreto e o abstrato que foi problematizado no começo do curso, né? Bom, não dá para fazer uma longa explicação aqui, mas vamos resumir da seguinte maneira. A escola de Frankfurt, ela é a doutrina, né, da escola de Frankfurt é uma doutrina que procura apresentar uma dialética idealista, né, não baseada na realidade material, mas em fatores culturais, psicológicos, etc., como você falou. Quer dizer, concretamente não é marxismo isso daí. Não é também muito difícil da gente perceber. Inclusive, por exemplo, essas teorias psicológicas, elas são, o negócio do fascismo dá para perceber a deficiência da análise, né? Porque a pessoa pega o Hitler e fala, não, é a personalidade autoritária, não sei o que lá. Tudo bem, é fácil de acreditar nisso, porque você está acostumado a ver a encenação, né, do fascismo, o Hitler como grande demônio, aquele negócio todo. Então você fala, até faz sentido. O que precisaria ser explicado é por que apareceram na mesma época no mundo inteiro, em dezenas de países, Mussolinis e Hitler de tudo quanto foi tamanho, tipo, cor, se é um problema de personalidade.
Então, se é um problema de personalidade autoritária, a função do investigador seria responder a seguinte pergunta: qual foi o fator, qual foi a causa social que levou ao aparecimento de tantas personalidades autoritárias? É, não é? Assim como você poderia perguntar, no período anterior a esse, que é o período de dominação do liberalismo político e econômico nos regimes capitalistas, vamos ver um pouco disso amanhã, por que apareceram tantas personalidades liberais, parlamentares, embromadores profissionais, articuladores de conchavos parlamentares profissionais, e também em todos os países do globo. Quer dizer, a explicação da personalidade, no final das contas, não explica nada, né? Se a sociedade precisa de uma personalidade autoritária, ela ou encontra essa personalidade, ou ela cria. É mais fácil encontrar porque personalidades autoritárias não são exatamente uma raridade. A gente vê no Brasil, né? Você tem aí uma penca de Zé Mané aí que quer ser o novo Hitler. Por isso que eles gostam do Bolsonaro, né? O Bolsonaro vai lá, vou matar, vou fazer, não sei o quê. Aí a pessoa fala, não, é isso mesmo que eu quero ser poderoso, né? Isso é uma coisa sobre a psicologia do fascista, vou antecipar um pouco, que a gente precisa entender. O fascista, ele é uma personalidade, ele é um valentão, né? Ele é um valentão e um covarde. Eles gostam dessas personalidades, tipo Hitler, tipo Bolsonaro, porque faz com que eles se sintam mais poderosos do que os outros. Então ele vai lá, por exemplo, eu na internet eu vejo assim meio olhando e falando assim, o mundo social tem de tudo, né? Não é um zoológico, né? É uma fauna inacreditável. O cidadão fala assim, estou aqui para oprimir. Como assim? Que conversa é essa? Tá louco? Como assim estou aqui para oprimir? Aí um outro escreveu assim, nós vamos matar todos esses comunistas. Vamos matar quem? Quem é você? Você vai ver, o cidadão é dentista lá no bairro. Ele está sonhando. Ele está sonhando que ele é o administrador do campo de concentração de Auschwitz. A maioria desse pessoal, se eles se enfrentarem com a esquerda, é um desastre. Tanto que, eu não sei se vocês repararam, que durante a eleição e após a eleição, à medida que eles perceberam que o pessoal estava ficando indignado com essas agressões individuais, que todas elas, não sei também se todo mundo percebe, é assim, 5 pessoas pegaram uma mulher lá e bateram na mulher. Pô, tudo bem que ele quer oprimir, mas isso daí é uma coisa de gente muito, né, muito bosta. Por que ele não pegou 5 pessoas e invadiu a sede dos sindicatos metalúrgicos na assembleia de 30 mil pessoas lá? Vai bater uma mulher numa esquina escura? É muita covardia. Então, eles têm essa mentalidade. É isso que a esquerda até agora não entendeu. Se o movimento de esquerda, o movimento operário, faz frente a essa gente aí, eles não vão enfrentar o repuxo. Se fizer frente de verdade, né? Se a pessoa bater em um aqui, você vai lá e bate em 2 dele e tudo mais, né? Olho por olho, dente por dente, que é a política correta, não vamos ver isso daí acaba. Então, quer dizer, o negócio da personalidade também não explica muita coisa, né? Isso aí, no fundo, tem uma... Você pode fazer toda uma pesquisa psicológica da personalidade do fascista e tudo mais. Mas, no final das contas, né, nós vamos ver aqui, é um movimento econômico poderoso arrastando um lixo social enorme que tem aí. A gente vê pelas declarações, veja o Bolsonaro, o próprio Hitler. Né? É lógico que nós estamos diante de um problema profundo de
desajustamento total da realidade de uma parcela da população, que o capitalismo provoca isso. Cerrou? Não, mas fala. Rui, uma das coisas que foi colocada é que as classes, né, as diferentes classes, elas têm seus próprios interesses, e esses interesses que são conflitantes, divergentes, eles são representados pelos partidos políticos, quando se falou acerca dos partidos políticos. Que seria interessante a gente ver como esses partidos políticos servem os interesses da burguesia em determinado momento, e que os diferenciaria nesses diferentes momentos seria a forma como eles tratam as massas, uns com concessões e demagogia, outros com violência. E aí eu interpretei uns com concessões e demagogias, por exemplo, o PT, violência, essa postura agora do PSL. Quando você fala que é importante a gente identificar os pontos prioritários, os pontos essenciais para se analisar um determinado problema, eu imagino, e aí posso estar equivocada, mas que você, se a gente fosse elencar, relacionar pontos interessantes, os partidos políticos não estariam fora dessa relação. Pelo menos é uma coisa que eu imagino que seja. Com base nessa questão, os partidos políticos terem um papel bastante importante nessa questão que se precisa conhecer. E com base nessa declaração, sobretudo essa de que o que diferencia os partidos é a maneira como eles tratam as massas. Eu faço uma pergunta com muito respeito, por exemplo, a você, que é a pessoa que personifica o PCO, se em 2006, depois do primeiro mandato do Lula, fosse o Rui Pimenta que tivesse assumido a presidência, uma vez que o PT tratou com demagogia e concessões, e aí eu não estou discordando disso, é só uma colocação para poder entender melhor a questão dos partidos. Como teria sido a condução? Se ao invés do PT em 2006 fosse o PCO, por exemplo, que tem essa proposta autêntica, combativa, aguerrida e tal, como seria? Por favor. O problema é o seguinte, para você poder definir qual é a política de um determinado partido numa determinada situação, a gente precisaria definir primeiro como é que esse partido chegou nessa situação. Então, por exemplo, o PCO, no caso, ele não se propõe a chegar no governo por meio de artifícios parlamentares. O PT, sim, se propôs a fazer isso daí. Era uma divergência nossa dentro do PT. Né? Então, por exemplo, nós achávamos que o PT, quando nós estávamos no PT, nós achávamos que o PT deveria ser um partido independente, né? Não ter nenhuma relação com os outros partidos políticos que representam a burguesia, inclusive a política que é, em geral, rejeitada pelos trabalhadores, pelo povo, e que ele deveria ir trabalhando num sentido não só de ganhar eleições, mas de mobilizar a população em torno das suas reivindicações parciais para ter uma intervenção mais enérgica na crise, ou seja, uma intervenção revolucionária. Então, por exemplo, nós só pretendemos chegar ao poder, se é que o desenvolvimento da situação levaria o PCO ao poder, porque há muitas variantes possíveis, né? Através de uma evolução revolucionária da classe operária. Se a gente se propuser chegar ao poder por meio de combinações e articulações com outros partidos, nós temos que entender que esse poder vai ser em grande medida fictício, que é o que aconteceu com o PT. O PT estava lá, mas, por exemplo, a gente vê a ação das Forças Armadas hoje. O que significa toda essa ação golpista das Forças Armadas? Que o PT, como governo, não conseguiu mudar uma pedrinha de lugar dentro das Forças Armadas. Um dos meios que foi utilizado, dos que foram utilizados para derrubar o PT, foi uma imensa campanha da imprensa monopolizada. O PT não modificou uma vírgula nesse sistema de imprensa monopolizada. Aí vem o STF. O PT não procurou, não tinha política nenhuma para o STF, a não ser indicar umas pessoas aí, carreiristas, para o STF. Aí indicou, as pessoas se voltaram contra ele. E assim foi. Os aliados do PT, que foram muito bons no momento em que eles tinham a ganhar com o PT, que o PT estava com uma posição muito favorável,
abandonaram o PT. Quer dizer, é uma política, em grande medida, de ilusões. Né? Por exemplo, muita gente do PT achava que eles realmente tinham chegado assim no paraíso, que eles tinham conquistado tudo. Hoje, pela experiência, dá para ver que eles, na verdade, não conquistaram nada. Que eles eram apenas apenas não, porque seria muita simplificação, mas eles eram, em grande medida, uma fachada para aquilo que sempre foi o Estado Nacional Brasileiro. Uma fachada mais amigável para os trabalhadores e tudo mais, mas mesmo assim uma fachada. As reformas políticas do PT é zero. Não fez nenhuma reforma política. Pelo contrário, muita coisa que eles fizeram na política servia diretamente os interesses da direita e foi usado contra eles. E as reformas sociais foram, no final das contas, olhando em perspectiva, pequenas. Não quero, com isso daí, por exemplo, subestimar o impacto para a população. Por exemplo, o fato do PT fazer o Bolsa Família, que a gente pode considerar como uma medida, do ponto de vista geral pequeno, é importante para milhões de pessoas, sem dúvida nenhuma. Não desconsidero isso, mas olhando a coisa em perspectiva foi quase nada. Então, nós, por exemplo, não dá para responder essa pergunta porque nós não nos propomos chegar no poder nessas condições. Se nós chegarmos no poder nessas condições, nós podemos fazer mais que o PT. Talvez. Né? Não sei, eu acho que teve muita coisa que eles simplesmente deixaram as coisas acontecer. Mas também não daria para fazer nada de mais significativo. Essa política, na verdade, é um beco sem saída. Essa que é a realidade. Quer dizer, o que você vai fazer depende da relação de forças entre as classes sociais. Uma eleição altera muito pouco essa relação de forças. O PT precisaria usar a eleição como um meio para impulsionar uma ação mais decidida dos trabalhadores e assim por diante. Primeiramente, boa noite. Esse crescimento do fascismo, ele foi, pode-se dizer que ele cresceu a partir do momento que a mídia, por hoje o ser humano consumir mais de 12 horas por dia de mídia, e nessa mídia está relacionado ao alto poder também que a pessoa tem de que sua ideia possa alcançar vários lugares. Hoje as redes sociais também seria o impulsionamento do crescimento do fascismo pela pessoa que tem depressão, às vezes, não às vezes tem depressão, mas algum problema, às vezes não tem esse tipo de amizade. E conseguir na internet conseguir fatores que façam ele ser reconhecido, não por uma coisa boa, mas por uma coisa mal, que faça ele ter status. Isso não seria um problema hoje, né? E aí, será que esse crescimento do fascismo não cresceu pelo ego dos movimentos sociais, dos movimentos de partido de esquerda, de não conseguir se unir? Até mesmo quando ele, em São Paulo, que teve o lançamento da Frente Brasil Popular, que teve vários fatores, que foi demanda de vários movimentos que não prosseguiu, e aí que se deu a esse alto poder hegemônico da mídia, de estar transmitindo as eleições dos Estados Unidos, e sempre esse sonho também que o Brasil tem, né, que o brasileiro tem, americano, não fez com que o fascismo acentuasse? Bom, essa pergunta é bem comprida, né? Não, eu acho que isso daí é assim, você está pegando as coisas pela aparência exterior. Veja bem, quando a burguesia decidiu eleger o Collor, eles elegeram o Collor. Aí teve uma campanha na imprensa, não é só a campanha na imprensa, nós não podemos acreditar, né, que a influência, a dominação da burguesia sobre a população se dá exclusivamente através da imprensa. Você tem uma série de organizações sociais. Essas organizações sociais, elas têm uma influência, por exemplo, o papel das igrejas. É um tipo de organização social. Depois você tem as empresas, você tem as escolas.
Os bolsonaristas falam que precisa tirar a esquerda que está dominando as escolas. Isso é uma bobagem, né? A maioria dos professores do Brasil, a esmagadora maioria, inclusive, não são de esquerda. Eles são pessoas comuns, conservadoras e tal, que não têm nenhuma ideia de esquerda. E através dessas pessoas a burguesia influencia os alunos da escola. Nas universidades também tem uma influência grande, embora a presença da esquerda seja um pouco maior. Aí você tem inúmeras organizações, até torcida de futebol, um monte de coisa. Então a burguesia ela cria uma organização social enorme, através da qual ela controla as coisas. É isso que acontece. Se a burguesia, uma parcela da burguesia, decide estimular as coisas mais baixas que tem na população, como acontece com a extrema-direita, né? Que a extrema-direita é a exploração e o estímulo das coisas mais baixas dentro da sociedade, que é uma sociedade já, por si, uma sociedade de baixeza total. Ela consegue, né? Por exemplo, a gente viu a participação direta de vários empresários na campanha do Bolsonaro. Esses empresários, eles têm funcionários, eles têm gente terceirizada, eles têm fornecedores, eles têm toda uma rede. Eles vão fazendo a campanha. Se o chefe de uma empresa e um banco falar que é o Bolsonaro, ele vai influenciar a maioria dos executivos. Uma outra pessoa que tem um pensamento independente não vai ser influenciada. E se ele falar que é outra coisa também, ele também vai influenciar. Quer dizer, num sentido geral, a gente tem que partir do princípio de que a burguesia controla a sociedade. Daí a famosa frase do Marx de que as ideias dominantes em todas as sociedades são as ideias da classe dominante. Porque a classe dominante ela tem meios materiais poderosos para influenciar as pessoas. O que acontece é que às vezes a coisa começa a escapar de controle, né? E aí eles têm que usar medidas emergenciais. Mas, por exemplo, no caso do bolsonarismo, é uma classe média meio desesperada, tradicionalmente direitista, ignorante e truculenta, que se você der um pouquinho de corda aí, ela vai embora mesmo. Essa gente existe no Brasil, eu não sei, desde sempre, desde muito tempo. Desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, ou antes. Provavelmente muito antes. Essa classe média direitista. Não é nenhuma novidade. Por exemplo, eu participei da campanha do PT contra o Collor, e os coloridos eram os bolsonaristas de hoje. É a mesma coisa, igualzinho. Os mesmos insultos contra o Lula, né? Tudo igualzinho. O Bolsonaro não inventou nada, ele simplesmente está estimulando uma tendência que existe numa parcela da classe média, que é uma tendência que é um certo detrito social, um certo, sei lá, um produto tóxico aí, que é um resultado da própria sociedade que a gente vive, que é um chiqueiro, né? É uma sociedade assim. Então a gente não deve procurar essas explicações. Tudo bem, você olha e fala, bom, vem daí, a classe média, papapá, mas a gente tem que lembrar que há fatores poderosos que estão atuando para criar mentalidades e tudo mais. Encerrou? 3. Vamos, porque senão a gente não termina nunca aqui. Vamos encerrar nesses 3 aí. Boa noite. Boa noite. Quando o senhor disse que Fala um pouquinho mais alto. Quando o senhor disse que as lutas de terras, né, estavam associadas à economia, será que não seria importante também assim nós reconhecer como favorecemos, né, para o fascismo crescer? Tipo, eu vejo hoje em dia que quem domina, né, essas brigas de terra está associada também aos grandes produtores, né, ao agronegócio. E eles que dominam assim, né, os meios de produção, então fazem como muitas cidades dependam, né, desses insumos que eles vendem, sementes transgênicas, sementes híbridas, né, que todo ano eles têm que comprar. E geralmente esses grandes produtores, né, têm muita influência assim,
vamos supor, o café com leite que nós tomamos com açúcar e o queijo, e também o churrasco, né? Eu acho que isso aí favorece muito. Eu acho que, sei lá, essa é uma das formas que nós favorecemos ao fascismo, indiretamente, né? Ó, sobre isso daí, nós temos que entender uma coisa que é muito importante, que a análise superficial e muito abstrata do Brasil não leva em conta. No campo brasileiro, você tem uma enorme organização fascista, no sentido mais puro da palavra, que existe desde a época da ditadura militar. E que existe de antes da ditadura militar e tudo mais. Sempre existiu, aí num certo sentido, né? É da própria natureza do relacionamento dos latifundiários e dos grandes proprietários aí com a classe camponesa ou trabalhadora no campo, essa relação de tipo fascista, né? Num dado momento em que a luta no campo se acirrou bastante, eles inclusive expuseram essa organização, né? Que era a UDR, que era uma organização que falava abertamente que estava armada e que ia responder a bala às ocupações de terra, que ia matar todo mundo, e etc. e tal. E essa organização, ela existia antes dessa declaração e ela existe até hoje. Então, quando o pessoal fala assim, não, o fascismo no Brasil é uma coisa do outro mundo, num certo sentido, no campo, está tudo organizado já num sistema fascista. É só você alterar a política, as coisas já estão lá, já estão prontas. Não tem dúvida nenhuma. Você fala várias vezes que os fascistas eles sempre estão aí, que faz parte de uma classe social, né, classe média e tudo mais. O que eu queria saber é se seria possível, por exemplo, para a burguesia estimular esse pessoal sem as condições. Por exemplo, a gente vive num período de crise e que se torna útil para eles utilizar os fascistas, mas se fosse fora desse período, eles conseguiriam estimular isso ou a situação econômica favorece com que esse estímulo aconteça? Eles estimulam essa classe média aí o tempo todo. Eu faço política há muito tempo, nunca vi, né, a burguesia deixar de estimular esse pessoal. O que acontece é que a situação política em si muda. Isso aí favorece uma ampliação ou uma maior influência desse setor dentro da sociedade. Ou ele se torna mais explícito. Mas, por exemplo, faz parte da cultura brasileira esse negócio de que tem que matar bandidos. Você viu essas declarações do Witzel, né? Governador surpresa do Rio de Janeiro. Essas declarações, desde que eu nasci, eu escuto isso daí. Não é nenhuma novidade. O pessoal que organizou o golpe militar de 64, tudo pensava assim. O problema não é nem tanto que existam as pessoas com essa mentalidade, como a relação real de forças. Num dado momento, eles acabaram caindo até numa posição defensiva, porque a ditadura foi derrubada e tal. Mas eles sempre tiveram aí, sempre a imprensa sempre estimulando, a imprensa burguesa. Nós vamos tratar disso aí com mais profundidade depois. É a crise que estimula que aconteça o fascismo. Desculpa, eu não entendi o que você falou. É a crise que estimula que aconteça um sistema econômico que estimula que aconteça o fascismo. Então, num certo sentido é assim. Então a crise vai piorar e as pessoas fascistas vão se tornar mais fascistas, mesmo as pessoas que são atingidas pela essa crise, elas vão... vai piorar. Com certeza vai piorar, isso aí não há a menor dúvida. Mas nós vamos ver aqui, quando a gente for analisar o problema diretamente, em que sentido que pode piorar. Mesmo que essas pessoas elas não saiam marchando para a rua ou se... vai piorar.
Uma coisa que nós podemos ter certeza é que vai piorar. Você vai falar nas próximas aulas, né? Eu vou explicar com calma isso aí depois. Pronto, última coisa aqui, que até nós estamos muito tarde já. É o seguinte, última coisa de método, né? Que eu acho que é extremamente importante. Seguinte, muita gente nega que o estudo da história, o marxismo ele sempre se definiu como sendo uma doutrina científica, né? E muita gente nega que o marxismo seja científico e até que no terreno das ciências sociais ou da política você possa ter uma atividade científica. Muita gente de esquerda, inclusive. O que é um contrassenso, porque senão seria uma atividade, não sei, especulativa, seria um jogo, seria alguma coisa sem propósito. Então, nós temos que entender aqui como é que funciona a análise científica no que diz respeito à história e à política. Tá? Se você for estudar, for fazer uma atividade científica nas ciências naturais, você vai proceder obrigatoriamente pela experiência. Você tem que ver, né, verificar por uma série de meios artificiais, ou às vezes até pela observação natural, dependendo da ciência, a regularidade daqueles acontecimentos, daqueles fenômenos que você está estudando. Tá? Então, por exemplo, fulano elabora a tese que você dividir o átomo de uma certa maneira, você provoca uma descarga gigantesca de energia. E você tem que produzir isso daí, essa experiência em laboratório, até você dominar o problema e criar a bomba atômica. E assim por diante. No caso das ciências naturais, é um processo mais direto e mais evidente. Né? Você tem as experiências em laboratório, você tem tudo isso. É uma coisa que fica muito mais aparentemente objetiva, ou digamos, fica muito mais aparente que é objetiva. Né? No caso das ciências sociais, principalmente da história e da política, nós temos um problema que tem que ser resolvido por uma determinada metodologia, que é o seguinte: os acontecimentos históricos, ao contrário dos fenômenos naturais, eles não se repetem. Eles são únicos. Esse é o primeiro problema. Quando você fala, por exemplo, vamos dar um exemplo diretamente do nosso tema. Quando você fala fascismo, você nunca vai encontrar dois que sejam idênticos. Quando você fala de um acontecimento em 1900, quando você chegar no ano 2000, 100 anos depois, ele nunca vai se repetir da mesma maneira, até porque o acontecimento social, ele depende do conhecimento, do aprendizado que os agentes sociais tiveram daquilo. Então, por exemplo, em 1917 aconteceu a Revolução Russa. Então, os líderes da Revolução Russa repetem sistematicamente nos seus escritos o seguinte: num certo sentido, a burguesia foi pega de surpresa. Ela não esperava aquela revolução, que foi a primeira. Né? Do alto da sua enorme autoconfiança, eles nunca acharam que a esquerda, que a classe operária, uma classe maltrapilha, analfabeta, etc. e tal, fosse capaz de tomar o poder. Mas, quando a classe operária tomou o poder, esse conhecimento social foi incorporado, né, ao conhecimento da própria burguesia. No ano seguinte, em 1918, aconteceu uma revolução muito parecida na Alemanha. Mas a burguesia já não foi pega de surpresa. Ela estava preparada para a revolução. Então, quer dizer, não havia como a revolução de 1917, mesmo do ponto de vista estritamente político, porque os países são diferentes, socialmente e economicamente, se repetisse da mesma maneira, porque as classes sociais já tinham aprendido alguma coisa. Então, quer dizer, os fenômenos políticos,
históricos, eles simplesmente não se repetem. Cada um é diferente do outro, sempre. Eles conhecem uma evolução. Por exemplo, quando você trata de energia elétrica, no começo do século, a única coisa que mudou para hoje é que o conhecimento do ser humano sobre a energia elétrica mudou, mas a energia elétrica propriamente dita não mudou. Mas no que diz respeito à política, às ciências sociais, a mudança do conhecimento do ser humano sobre os acontecimentos muda os acontecimentos. Então eles vão ser necessariamente diferentes. Se nós não levamos em consideração isso daí, fica muito difícil de você entender as coisas. Então, qual seria o método para você entender os acontecimentos históricos e políticos? O método é o método da analogia. Quer dizer, os acontecimentos, eles são análogos, eles são parecidos, mas não são idênticos. Então, nós temos que levar isso aí em consideração. Nós não podemos nem descartar a experiência anterior e nem podemos tomar essa experiência exatamente como ela foi ao pé da letra. Nós temos que levar em consideração que essa experiência ela é relativamente válida. Numa série de aspectos ela é válida, em outros você deve esperar uma mudança no comportamento do conjunto das classes sociais. Quer dizer, analogia, então, que é um método fundamental, não podemos esquecer isso daí, mesmo que as experiências não sejam idênticas, esse é o método fundamental. Ela depende sempre de adaptações. Quer dizer, dada essa característica fundamental da vida social, da evolução social, quer dizer, o fato de que as classes sociais aprendem dos acontecimentos, e isso daí faz com que os acontecimentos políticos evoluam, você precisa ter uma análise absolutamente concreta. Você se apropriar de um acontecimento achando que ele vai se repetir da mesma maneira que foi no passado, sem fazer adaptações, sem ter uma análise concreta, quer dizer, levando em consideração os novos fatores que se apresentaram, leva a uma análise incorreta, faz com que a analogia fracasse. Então, por exemplo, a Revolução Russa, ela é importante para o conhecimento da Revolução? Fundamental. É o caso mais desenvolvido que nós temos de experiência revolucionária. Né? Agora, nós podemos esperar que tudo que aconteceu na Revolução Russa aconteça nas outras revoluções igual? Não. Nós podemos extrair da Revolução Russa determinadas leis, vamos dizer assim, do funcionamento da Revolução? Sim, com a condição de que elas sejam adaptadas às condições que nós estamos vivendo hoje. Uma outra coisa importante na questão da analogia, tá? A analogia ela vai ser tanto mais precisa, quanto mais desenvolvido é o fenômeno que nós estamos analisando. Por exemplo, muitos países tiveram um movimento fascista. Em alguns, o movimento fascista foi relativamente pequeno. Por exemplo, nos países capitalistas atrasados, o aparecimento desses movimentos foi menor e a importância desses movimentos foi menor ainda. Então, por exemplo, se eu quiser entender o que é o fascismo a partir da experiência já existente com o fascismo, e eu pegar, por exemplo,
a experiência do Partido Nazista do Chile, que existiu de fato, eu vou aprender, no final das contas, muito pouca coisa. Porque esse partido era pequeno, nunca teve um papel determinante na sua própria sociedade, nunca chegou ao poder, etc. e tal. Se eu analisar o fascismo brasileiro, que foi o maior movimento fascista fora dos países desenvolvidos, eu vou aprender muito mais coisas sobre o fascismo do que analisando a experiência chilena. Mas ainda vai me faltar muita informação. Se eu pegar, por exemplo, o caso do fascismo alemão, onde Hitler chegou ao poder e tudo mais, eu vou aprender mais ainda porque o desenvolvimento é muito maior. Quer dizer, você tem que entender que quanto mais desenvolvido é o fenômeno, mais claras ficam as leis e as tendências do seu desenvolvimento. Daí a importância da Revolução Russa. A Revolução Russa é um processo, como revolução, acabado. Os bolcheviques foram lá e eles deram uma verdadeira aula de como tomar o poder. Então não há nenhuma experiência mais acabada do que essa no mundo até hoje. E essa foi muito bem acabada. Acontece muitas vezes também, né, que a primeira experiência bem-sucedida, ela é mais profunda, porque o nível de concentração, né, das pessoas que realizaram aquela experiência era necessariamente muito maior do que as experiências posteriores. Por exemplo, depois que você mostrou que a classe operária podia tomar o poder, que você podia estabelecer a ditadura do proletariado, a segunda tentativa já tem uma série de problemas resolvidos. Então, para você fazer a primeira tentativa, muitas vezes, né, você precisa ter uma clareza, uma compreensão, uma profundidade muito superior do que a segunda tentativa. Quer dizer, fica mais fácil fazer a coisa da segunda vez de um modo geral. Por exemplo, né, nós vamos pegar aqui e vamos tomar como base fundamental do nosso estudo o fascismo italiano. Por quê? Porque é a primeira experiência mais desenvolvida do fenômeno do fascismo. Numa grande medida, o fascismo alemão é uma repetição, é um replay do fascismo italiano, né? Muita coisa que o Hitler fez, muito da cenografia hitleriana e tudo mais, é tudo, ele olhou o Mussolini e falou, é isso aí, vamos fazer assim também, vamos fazer igualzinho, está muito bem feito o negócio, né? O Mussolini foi o grande exemplo para todos os fascistas. Inclusive, se a gente pudesse fazer uma enquete, a gente iria ver que o Mussolini era mais apreciado em geral pelos fascistas do que o Hitler. Ele era uma espécie assim do pai da família, né? O homem que conseguiu fazer aquele negócio e tudo mais. Então a experiência original, ela oferece uma série de dados que as outras experiências não vão apresentar. O Mussolini não era nenhum Lenin, né? Muito pelo contrário, nós vamos ver isso aqui. Mas ele teve, num certo sentido, que ele, e logicamente as pessoas que patrocinavam ele, tiveram que resolver problemas políticos que eram inéditos. Então, quando a gente vê um pouco como eles resolveram esses problemas políticos, como é que eles foram chegando naquele produto acabado, você entende muita coisa, né, que as outras experiências não vão apresentar. Quer dizer, então, esse processo é muito importante. Se nós vamos procurar entender o desenvolvimento da extrema-direita atual, fascista, no mundo, nós temos que ter uma boa compreensão para fazer uma analogia concreta do fascismo que já aconteceu, né? E o fascismo italiano, sendo a experiência original, lógico que os outros são importantes para se entender o problema todo, né? Eles vão mostrar a regularidade, como as coisas foram simplificando e se adaptando para chegar
num determinado produto acabado. Mas o primeiro tem uma importância chave, porque a gente vê aí, se nós entendermos bem o problema do fascismo italiano, nós vamos acabar com uma série de mitos sobre o fascismo, né? Uma coisa é você ver o edifício pronto. Você não viu a construção do edifício. Então, aquele produto pronto parece muito mais majestoso do que pareceria se você tivesse na construção. O operário caiu do 5º andar e quebrou a cabeça lá embaixo, onde eles cometeram um erro e uma parte do prédio caiu e tiveram que reconstruir, onde o engenheiro descobriu que o cálculo estava errado e tinha que colocar mais uma viga, porque senão o negócio ia desabar e tudo mais, né? Então, quer dizer, como os problemas foram resolvidos para se chegar num determinado lugar, oferece uma compreensão importante do que é que nós estamos analisando, para que a gente possa fazer essa analogia às adaptações e destruir uma série de mitos, né? Por exemplo, nós vamos falar disso mais para frente em detalhe, mas um mito é assim: o fascismo é uma coisa sobrenatural, daí vem a teoria de que ele não pode se repetir, ninguém é fascista, porque se for fascista vai ter o Holocausto, vão matar 6 milhões de judeus, vai ter forno crematório aqui no Ipiranga e tal. Não é assim, né? Esse é mito. O fascismo são umas pessoas, em grande medida todos eles meio caricatos, né? Pessoas aí com complexo de grandeza e tal, que se colocaram a serviço de uma determinada classe social, com determinados métodos. Eles não têm nada de sobrenatural. Eles são um produto natural da sociedade e eles podem, e na verdade estão acontecendo, de novo numa virada, né, da situação histórica que é a que nós estamos vivendo hoje, que nós vamos ver. Vamos lá? Perguntas para encerrar? Olá, Rui. Gostaria de saber uma informação que muito se fala hoje na mídia sobre o marxismo cultural, que é necessário derrubar o marxismo cultural nas escolas. O que seria essa invenção? Isso é uma invenção da direita. É um pretexto. Não tem esse marxismo cultural. O que existe aí é que existe uma camada da classe média, né? Ou seja, professores e estudantes também, que tem uma tendência de esquerda, que é uma coisa que é natural em todas as sociedades do mundo, e sempre foi, né? A classe média, como uma classe sem coerência interna, ela tende a se dividir, uma parte para a direita, uma parte para a esquerda, às vezes a direita é maior, às vezes a esquerda é maior e tal. Então, essa esquerda universitária, nas escolas e tudo mais, às vezes uma esquerda extremamente moderada, né? Um pessoal que tem uma posição democrática, assim, né, a favor dos direitos humanos, alguma coisa assim, foi transformada pela propaganda da direita em perigosos agitadores bolcheviques que estão procurando dominar a sociedade através da escola. É pura propaganda da direita. Não tem nada disso. Bom, o que acontece? Por detrás disso daí, você vê, né, pelo dedo você vê o gigante. Por essa afirmação você vê com quem que nós estamos lidando. O que eles estão falando é o seguinte: nós queremos eliminar, né, se eles vão conseguir é outra coisa. Nós queremos eliminar todo tipo de pensamento que não seja o pensamento conservador, ou seja, aquela ditadura da direita, dentro das escolas.
é um projeto de perseguição política, de caça às bruxas, contra qualquer pessoa que não se submeter, não ideologicamente, se submeter a uma ditadura total nas escolas. Ditadura essa que já existe numa certa medida. Eles querem aumentar, aprofundar essa ditadura. Então eles deram o nome a isso aí de marxismo cultural. Eles pegaram aí uma tese que muita gente na universidade, muita gente de esquerda defende, que é uma extrapolação assim, abusiva demais das teses do Gramsci, né? O Gramsci fala assim, o proletariado, para fazer a revolução, precisa conquistar uma hegemonia cultural na sociedade. Essa tese do Gramsci já é um exagero, uma deformação da tese do Lenin, que falava que o proletariado precisa conquistar a hegemonia do movimento revolucionário para fazer a revolução. Então, quer dizer, cada um que conta a história, no final das contas, aumenta essa história. Né? Isso daí é o marxismo cultural. Segundo a direita, essa tese gramsciana, deformada por vários intelectuais de esquerda, que o Gramsci é que nem aquele filme, né? Um morto muito louco. O cara está morto, mas eles levam ele para cima, para baixo, ele faz um monte de coisas, apesar de ele estar morto. Ele morreu. Ficaram os livros dele aí, isso tem sido objeto de especulação, exploração e prestidigitação de tudo quanto é lado por tudo quanto é gente. Porque o Gramsci não é que nem o Lenin. Lenin é bem taxativo, claro, Trotsky também, né? Você fala, não vem com a história. O que ele pensava era isso aqui, tá aqui, ó, tem esse texto. O Gramsci não, escreveu umas especulações culturais, coisa que dá margem à interpretação muito diversificada, né? Então ele, depois de morto, começou uma história, essa história da manipulação gramsciana começou com o próprio Partido Comunista. O Gramsci era dirigente do Partido Comunista na época do fascismo. Ele foi preso e morreu na prisão. Na prisão ele escreveu textos que depois o Partido Comunista publicou. Só que acontece o seguinte, ele se transformou num mártir do fascismo. Então uma figura com muito prestígio, pessoa que lutou contra o fascismo, que morreu na luta, isso daí conferiu a ele um enorme prestígio. E diga-se, a verdade seja dita, ele era provavelmente a pessoa mais sensata, uma das pessoas mais sensatas nesse Partido Comunista, onde só tinha gente totalmente descabeçada. E aí, logicamente, por isso, condicionamento intelectual e tal, o aparelho stalinista do PCI, né, transformou o Gramsci numa espécie de São Paulo apóstolo. Ele virou, sim, um evangelho, né? O evangelho de São Gramsci. E todas as coisas horríveis que esse partido fez, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e mesmo antes, foram sempre encobertas com a interpretação teológica do Gramsci, que foi feita, né, pelo cidadão que era o segundo em comando, que se transformou no principal dirigente do Partido Comunista, Palmiro Togliatti, né, que era conhecido como o Stalin do Ocidente. Era um burocrata medonho, né, profundamente contra-revolucionário, mas líder de um dos maiores partidos comunistas do Ocidente. E ele disfarçou a política stalinista, ele traduziu, vamos dizer assim, ou melhor, ele vestiu a política stalinista com um figurino italiano. Então não parecia tão horrível, porque o stalinismo é meio grotesco, né? Então ele pôs Gramsci disse isso, e aí ele foi, isso daí resultou, né, na sua evolução no eurocomunismo e finalmente no atual Partido Democrático Italiano. Então, quer dizer, o Gramsci, o marxismo cultural é mais uma deformação disso daí, né? Quer dizer, segundo a direita,
existiria um plano maligno dos comunistas ao invés de ir lá e tomar o poder na sociedade através da luta revolucionária, eles iriam se infiltrar na sociedade capitalista, né, e subrepticiamente, de maneira muito diabólica, dominar a sociedade através de uma influência meio subliminar, né, dos professores que, enquanto estão ensinando, sei lá, física para o aluno, estão também passando todo um evangelho revolucionário comunista, que, logicamente, é mais uma das coisas absolutamente grotescas que a extrema-direita fala, porque a extrema-direita ela tem um repertório infindável de coisas grotescas. Tui, eu queria perguntar sobre, por exemplo, o fascismo, né, em Portugal, né? O que marca ele? Qual que é a diferença dele, por exemplo, para com o Mussolini, o Hitler, né? A sociedade portuguesa não era um país imperialista, né? Aliás, era, né? Era. Mas uma economia decadente, um país pequeno, né? Enfim, o que marca e por que durou tanto tempo, né, depois da Guerra? Vamos deixar isso aí para ser explicado depois? Alô? Onde é que... Aqui. Ah. Não, é só uma sugestão, não é uma pergunta. Como tu gosta muito de dar exemplos de engenharia, eu sugeri um livro chamado Teoria dos Modelos, feito por um autor gaúcho, falecido já, que trabalha sobre a teoria de modelos físicos em engenharia. Em engenharia, não em ciências sociais. Não, mas tem todas as falsidades que induz, por exemplo, um modelo errado, classifica os modelos, certo? E estabelece até formas de como tu, dado um modelo, tentar passar para outra situação. Ou seja, que é uma leitura... interessante, muito interessante. Que é uma coisa que reforça, pelo menos eu vejo que daria na parte de hidráulica, para dar exemplos concretos em termos de... É fantástico. O que tem de erros, porcaria, de bobagens, de coisas boas, é fantástico. Isso daí, inclusive, aproveito para fazer uma digressãozinha. Esses modelos, digamos assim, as leis e o funcionamento das ciências físicas, ao contrário do que muita gente pensa, ele é muito próximo do funcionamento social. Por isso que há muitas expressões que são usadas na política e tudo mais, que são retiradas das ciências físicas. Por exemplo, a pressão. Pressão é um termo das ciências naturais, que foi transferido para a ciência política. Nesse sentido também, a ciência política funciona muito como analogia, né? Porque todo mundo tem a maioria das pessoas, todo mundo não, mas a maioria das pessoas tem uma visão subjetiva da política, quer dizer, aquilo que passa pela sua cabeça que é importante. Na verdade, o choque das forças, os deslocamentos, como a gente veria no panorama da ciência física, é que são os fatores fundamentais. Aí essas comparações, esses modelos seriam fundamentais. Quem chamou muita atenção para isso, não por acaso, foi o próprio Trotsky. Ele usa inúmeros elementos que têm a ver com ciências naturais, quando ele explica determinados fenômenos da política. Não é que eles sejam uma peculiaridade do pensamento dele, mas é que, logicamente, primeiro, ele, ao contrário da maioria dos marxistas, ele queria ser engenheiro. Então ele era mais familiarizado com isso. E segundo lugar, logicamente que, se você pegar lá pela década de 1920, 30, o desenvolvimento dessas ciências, inclusive do ponto de vista técnico, era bem maior do que antes. Então havia muito mais exemplos para comprovar essa tese. Mas ele está certo, né? As leis da ciência social,
elas são muito semelhantes às leis das ciências naturais. É oportuno, depois você me passa esse livro aí que eu tenho interesse. Mais perguntas, companheiros? 20 para as 9, hein? Só aproveitando o momento, como a gente está falando de fascismo, se você podia fazer uma consideração desse sequestro aí do César Battisti pela Interpol, que parece que ele está indo direto para a Itália, e o papel do Evo Morales, parece que não tomou nenhuma atitude. Papel meio conduta suspeita, né? Não, o único comentário que eu acho relevante é o seguinte: para aqueles que acreditam que existe uma diferença, um abismo entre os chamados democratas e os fascistas, você vê que a Interpol, que é controlada principalmente pela Inglaterra, pela França, ela está totalmente a serviço do governo fascista italiano, do Salvini, e do governo fascista brasileiro. Porque obviamente que a prisão do Battisti se transformou numa operação de propaganda, né, e numa ação política importante da extrema-direita brasileira e italiana, e internacional. Isso vai ser apresentado assim como uma grande conquista da extrema-direita, a prisão do Battisti. Daí vão falar que ele é assassino, guerrilheiro, papapá. E quem é que perseguiu ele minuciosamente? A Interpol. A Interpol, que é controlada pelos chamados governos democráticos. Então, para quem tem a expectativa de se apoiar na democracia contra o fascismo, nos democratas contra o fascismo, é bom ir anotando no caderninho esses acontecimentos menores que vão explicar os maiores. O Evo Morales temos que esperar para ver, né? A conduta dele é o silêncio, não falou nada até agora e tal. Ele deveria tomar uma atitude, dar asilo para o Battisti. Está defendendo o quê? Então, o pessoal da Carta Capital tem que entender, né, que eles estão numa frente única, não uma frente única antifascista, mas uma frente única fascista contra o Battisti. É a Carta Capital junto com o Jair Bolsonaro, junto com o Salvini, perseguindo um pobre coitado aí, por uma coisa que teria acontecido e ninguém sabe nem se aconteceu, né, por julgamentos obscuros aí de décadas atrás. Eu acho que uma coisa básica em política é esse negócio, né? Não andar de braços dados com a escória da humanidade, que nem o Jair Bolsonaro e o Salvini. Bom, companheiros, a gente vai encerrar por hoje a primeira aula da 43ª Universidade de Férias do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária. Bom, companheiros, entrando no tema do fascismo, tá dando para ouvir aí no fundo? Tá bom o som? Bom, entrando no tema do fascismo, eu ontem falei que nós iríamos procurar apresentar os acontecimentos e não um conjunto de ideias pré-concebidas, né? Mas eu queria abrir uma exceção para uma ideia que eu acho que é a ideia central do problema aqui, e que é uma ideia que normalmente escapa a todos os observadores do problema, né? Que é a seguinte, né? É uma citação do próprio Leon Trotsky, que foi a pessoa que analisou o problema do fascismo com maior abrangência e maior profundidade, né? Então ele diz o seguinte: a ditadura comum, ela acaba com a democracia burguesa. O fascismo acaba com a democracia operária.
Essa é a definição essencial que eu acho que nós temos que ter em mente ao analisar todo o problema do fascismo. Tá? O que significa isso, exatamente? Tá? Quando o Trotsky se refere à democracia burguesa, ele está se referindo ao parlamento, ao voto, né? A censura, a determinados aspectos que são comuns às ditaduras em geral. Tá? Quando ele se refere à democracia operária, ele está fazendo uma referência a aquelas organizações que a classe operária conquistou e construiu depois de muito tempo de luta sob o capitalismo. Então, por exemplo, a imprensa operária, sindicatos, cooperativas, logicamente os partidos operários, organizações esportivas, culturais, etc. e tal. Ele assinala o seguinte, que a ditadura fascista ela tem como objetivo não apenas suprimir a democracia operária, como, né, suprimir de uma tal maneira que a classe operária não possa se reorganizar novamente através dessas organizações. Não possa haver uma cristalização organizativa, essa expressão que ele usa, através de sindicatos, de diversos tipos de organizações do movimento operário. Né? Essa que é a definição essencial que Trotsky apresenta. Né? Isso aí se refere à experiência do fascismo de um modo geral na década de 30. Então, nós devemos ter em mente essa definição chave.